São 9 horas e 45 minutos. Tempo bom na capital paulista. No momento, os termômetros marcam 17 graus. A temperatura mínima prevista é de 17 e a máxima de 28 graus. Veja agora os destaques do MAC Notícias de hoje. O número de academias cresceu 3 vezes mais em um período de 5 anos no Brasil. Saiba mais sobre essa nova tendência. Ciclofaixa, veja como está a situação e as opiniões de quem tem que conviver todos os dias com as vermelhinhas. Ocupação Laerte, mostra no Itaú Cultural da Avenida Paulista, homenageia a história e trabalho da quadrinista. Conheça o Red Bull Station, um dos projetos de revitalização do centro da cidade que une arte e gastronomia e o melhor, é aberto ao público. E saiba mais sobre o Season 1, o novo point da Rua Augusta para quem gosta de séries de TV e boa comida. A repórter Tatiana Carvalho também conversa hoje com o Adolfo Queiroz, professor de jornalismo político da Universidade Presbiteriana Mackenzie, sobre os rumos do Brasil após a reeleição. O MAC Notícias está começando. Bom dia! O número de academias cresceu 3 vezes mais nos últimos 5 anos. O público, além de buscar uma boa forma física, também procura por uma melhor qualidade de vida. A gente vai entender um pouquinho mais sobre esse universo na reportagem de Mariana Parra. Em busca de um corpo perfeito, o número de academias de ginástica vem crescendo na cidade de São Paulo. No ano de 2006, o número era de aproximadamente 7.000 unidades, e no ano de 2014, esse número subiu para 22.000, de acordo com a Associação Brasileira de Academias. O fisioterapeuta Renan Lopes Marufa, de 35 anos, é um dos adeptos desse estilo de vida. Eu procurei academia pela parte de estética, primeiro, né, a parte de fitness e estética, e em segundo lugar também a parte de bem-estar, a parte de saúde, a preocupação com o meu corpo e com a minha saúde lá no futuro também. A gente acaba tendo toda essa preocupação lá pra frente também. Todo o resultado que a gente faz hoje em dia acaba correndo lá na frente o resultado depois. Os frequentadores utilizam da aparelhagem como uma das formas de tornear seu corpo e melhorar o seu condicionamento físico. Para auxiliá-los, o instrutor Victor Burgos Pérez nos explica um pouco sobre essa crescente procura dos alunos por academia nos dias de hoje. Bom, o principal motivo que as pessoas hoje procuram academia é em busca do corpo perfeito, né? Como hoje a sociedade pede muito, que se vê bastante na televisão, é isso. É poucas as pessoas que buscam a academia por causa de saúde. A maioria é em busca da hipertrofia, ganho de massa muscular para ter um corpo bonito. Algumas formas alternativas de praticar exercícios físicos, como a natação, também chamam a atenção dos alunos, como explica o professor Nailson Vaz dos Santos. Geralmente a natação, porque você consegue fortalecer todo o seu corpo sem precisar fazer muito esforço, que nem na musculação. Na musculação é mais fortalecimento. Natação você ganha mais resistência e ao mesmo tempo você consegue fazer fortalecimento de todo o seu corpo. Uma nova tendência das academias de hoje em dia é criar programas de exercícios específicos para públicos diferentes, como as mulheres e os idosos. A proprietária da academia, Nádia Cristina Marques Pereira, explica que em sua academia não existem exercícios voltados para públicos específicos, mas que em determinadas aulas o público feminino toma conta do ambiente. Não tem exatamente para mulheres, mas a gente tem o Zumba, que acaba praticamente 99% são mulheres, né? Mas o resto, bastante homem participa também. Então, o principal e a terceira idade é hidroginástica, mas é misturado. Então, não tem uma específica atividade para mulheres, só não tem. Outra procura que vem crescendo é a dos idosos por tipos de exercícios mais leves, como os de aeróbica. Com o idoso, ele tem que ser um pouco diferenciado, que se trabalha mais com fortalecimento, isometria, o trabalho é diferente. É possível perceber que, além da busca pela estética, as pessoas que frequentam as academias vêm em busca de saúde e de uma melhoria em sua qualidade de vida. Eu fico por aqui e vou aproveitar para fazer alguns exercícios também. O curioso é que não é só na cidade de São Paulo que o número de academias está aumentando. O
Brasil já é o segundo país do mundo nesse segmento, só perdendo para os Estados Unidos. E se você, por algum motivo, ainda não tem a possibilidade de frequentar uma academia, a alternativa é praticar exercícios em casa ou em espaços públicos ao ar livre na cidade. Aqui em São Paulo, você pode encontrar equipamentos para se exercitar no Parque Vila Lobos, no Alto de Pinheiros, na Praça Irmão Carmã, em Perdizes e em vários outros locais. Mas lembre-se de que, antes de realizar qualquer atividade física, é importante procurar orientação profissional. Fique agora com o comentário de política de Lucas Cury. A maioria do povo brasileiro decidiu pela continuidade dos avanços sociais. Decidiu por continuar a aumentar os assentos com alunos negros e de escolas públicas nas principais universidades do país. Decidiu pela chance cada vez maior da sua empregada doméstica te encontrar em alguma pousada em Fernando de Noronha e ainda participar de uma selfie com você. Decidiu que mais e mais vezes estas pessoas estarão na fila de algum café chique, bem atrás de você, esperando para pegar o frappuccino de chocolate. Quantas marionetes de Reinaldo Azevedo e Diogo Mainardi, e aos acéfalos que berram feito cabras acuadas pela volta de um tempo tão sangrento e sombrio da história desse país, peço, durante esses próximos 4 anos de mandato, que tentem calibrar o cérebro, substituindo algumas doses diárias de Rivotril, que certamente fazem parte do cotidiano, por 1 ou 2 horas de palavras cruzadas. A maioria do povo brasileiro agradecerá. Nossa repórter Tatiana Carvalho está nesse momento com o professor de jornalismo político Adolfo Queiroz, aqui no campus da universidade, para falar sobre os resultados do que foi a eleição mais polêmica dos últimos anos. Bom dia, Tatiana. Bom dia, Amanda. É isso mesmo, eu estou aqui com o professor Adolfo. Professor, bom dia. Na sua opinião, quais rumos que a política irá tomar e qual o futuro da economia em 2015 após a reeleição da presidenta Dilma Rousseff? Olha, do ponto de vista político, a expectativa é que o cenário não se altere, na medida em que PT e PMDB, os 2 grandes partidos brasileiros, venceram, terão uma complexidade maior, com 29 partidos participando do processo político. Já com relação à economia, o que eu tenho lido, ouvido dos empresários é um certo otimismo, né? Na medida em que nós atingimos a uma recessão técnica no mês de setembro, a expectativa é que com a construção de casas populares, com a construção de hospitais, escolas, você tenha um giro na economia para produtos que decorrem desses tipos de investimento. Então, na medida em que o empresariado estava tão pessimista no final do processo eleitoral, a expectativa é que isso mude e que tenhamos um certo otimismo a partir do ano que vem. Muito obrigada. De volta para o estúdio. Obrigada, Tatiana. Vamos conferir agora um flagra que o nosso telespectador Pedro da Silva acabou de ver na rua Amaral Gurgel, bem aqui no centro da cidade. Realmente, esse é um assunto complicado. A falta de respeito com a faixa de pedestre é um problema que acontece com frequência no trânsito da cidade de São Paulo e quase sempre termina em acidente. Agora vamos para um rápido intervalo. Estamos de volta com o MAC Notícias de hoje. E a nossa repórter Mariana Parra está ao vivo no campus para saber a opinião das pessoas sobre as ciclofaixas. Bom dia, Mariana! Pois é, Amanda, as ciclofaixas vêm causando muitas controvérsias. A Cristine está aqui do meu lado para explicar um pouco como isso funciona na Europa. Bom dia, Cristine. Bom dia. Na Europa, tudo é plano, reto. Aqui não dá para fazer porque há muito ladeiras. E você, Juliana, que mora aqui em São Paulo, qual a sua opinião sobre as ciclofaixas? O projeto da ciclofaixa para a cidade é bem positivo. O problema é que, para você poder implantar ele como um projeto de mobilidade urbana, precisa de maior infraestrutura e um planejamento maior, porque uma cidade como São Paulo não pode ter um projeto de ciclovia
colocado em prática do dia para a noite. Muito obrigada. De volta para o estúdio, é com você, Raíza. Obrigada, Mariana. E para conferir o impacto dessa medida em São Paulo, Bárbara Ober foi às ruas essa semana e viu que as opiniões da população podem ser bem divergentes quanto a esse assunto. Nos últimos 9 meses, a cidade de São Paulo ganhou aproximadamente 60 quilômetros de ciclovias, mantendo a meta da gestão do prefeito Fernando Haddad em alcançar 200 quilômetros até o fim deste ano e chegar aos 400 quilômetros até 2015. Segundo estimativas, o custo total das obras é de 80 milhões, ou seja, 200 mil por quilômetro. O assunto é um divisor de águas entre os paulistanos. Depois da implementação da ciclofaixa no seu percurso diário, Marcelo lembra de como era difícil a utilização da bicicleta na cidade. Mesmo sendo um trecho pequeno, eu tinha que disputar espaço com os carros e era muito difícil, que os carros ficavam me jogando para a calçada, xingavam, né? Então a ciclovia foi muito boa nesse sentido. O estudante Rafael trocou o metrô pela bicicleta como meio de transporte e aposta nos benefícios que esse exercício pode trazer. Primeiro, talvez a empatia ao entorno, né? No metrô as pessoas são muito centradas em si, estão com fone de ouvido, já na bicicleta a gente consegue ter mais contato. Tem a questão a nível de saúde, né? Acho que pedalar é um pouco melhor do que ficar ocioso, inerte no metrô. As ciclofaixas surgem como uma alternativa de locomoção na cidade de São Paulo, onde cidadãos sofrem com o trânsito de veículos diariamente. Infelizmente, a pressa para a instalação das ciclovias e outros fatores atrapalham esse projeto. Como nós podemos ver aqui, existem 2 postes nas extremidades dessa ciclovia e ela foi instalada no meio da calçada aqui no centro de São Paulo. A gente vê alguns carros estacionados de vez em quando, né? A pessoa se permite encostar na ciclovia para deixar alguém e tal. A empresária Maria Lúcia acha que a nova ciclovia instalada na rua de sua loja é pouco utilizada e atrapalha o comércio. Na verdade, eu acho que para os motoristas ficou muito difícil, tipo, como tem muitos lojistas, restaurante e tudo mais, facilitava para a entrega da mercadoria. Agora ficou muito difícil, porque além de não passar ciclista nenhum na semana, então basicamente fica aí esse lado inútil. As pessoas acham que para o pedestre andar normal. Eu acredito que em termos de melhoria não foi muito bom. Eu acho que... A redução da vaga de estacionamentos para moradores e comerciantes, além da utilização ainda pequena ou inexistente em alguns pontos da cidade, lideram as críticas de quem é contra. Já os defensores das ciclofaixas veem a oportunidade de São Paulo mudar a sua dinâmica histórica de priorizar o uso do automóvel, em detrimento a outros meios de deslocamento. E agora vamos falar de cultura. A cidade de São Paulo é muito conhecida por sua programação cultural que atende a todos os gostos. Boas dicas para quem quer curtir essa diversidade são as exposições de Salvador Dalí, no Instituto Tomiotaki, e do Castelo Rá-Tim-Bum, no MIS, o Museu da Imagem do Som. Os acervos ficam abertos para visitação até os dias 11 e 25 de janeiro. Informe-se sobre o Dalí pelo site www.institutotomiotaki.org.br e em www.mis-sp.org.br sobre a exposição do Castelo Rá-Tim-Bum. Uma outra opção cultural que tem atraído muitos fãs e curiosos é a Ocupação Laerte, não é mesmo, Amanda? É verdade, Raíza. Laerte, ou a Laerte, como gosta de ser chamada, é uma das cartunistas mais famosas do Brasil, junto com Angeli e Glauco. Para conferir essa homenagem, a nossa repórter Tatiana Carvalho foi até o Instituto Cultural do Itaú, na Avenida Paulista, para ver de perto a exposição. Você lembra dos Piratas do Tietê? Do Gato e da Gata? E do Hugo? Se não, com certeza já ouviu falar. Esses personagens fizeram história e ainda fazem parte do dia a dia de muita gente. E é por isso que o Itaú Cultural, localizado no número 149 da famosa Avenida Paulista, ao lado da estação Brigadeiro do metrô, está com a mostra Ocupação Laerte, que promete trazer, por meio do rico acervo de trabalhos da cartunista,
todas as lutas, posições e indecisões dessa figura tão talentosa e de tantas facetas. Lucila Egide, de 45 anos, diretora do Instituto SOS Pantanal, veio visitar a Ocupação Laerte e conta o que achou de mais legal na mostra. Para quem cresceu com as tirinhas nos jornais e os livros, é muito interessante rever toda essa trajetória. E também lembrar de alguns personagens aí que fizeram parte da minha própria história. Laerte trabalha profissionalmente com quadrinhos desde a década de 1970. Foi fundadora da revista universitária Balão, que revelou uma série de talentos na área dos quadrinhos. Na década de 1980, publicou A Piratas do Tietê e várias outras tiras e cartoons na Gazeta Mercantil, Folha de São Paulo e no Estado de São Paulo. Criou nesses veículos dezenas de personagens. Na década de 2000, terminado um ciclo, como ela conta, passou a explorar outros tipos de narrativa. Em 2011, depois de 57 anos, assumiu publicamente ser transexual e passou a se denominar a Laerte. Permanecem durante os 40 anos de produção uma visão política humanista e um olhar crítico e atento ao cotidiano. Para falar um pouco mais sobre a exposição, Claudinei Ferreira, gerente de audiovisual do Itaú Cultural, contará um pouco sobre como surgiu a ideia de fazer a Ocupação Laerte. A Laerte entrou porque a gente, desde de 2012, com a Ocupação Angeli, a gente vem trabalhando, quer trabalhar com quadrinhos, né, e com humor, com essa questão do humor. Então fizemos o Laerte, fizemos o Angeli, e automaticamente os outros grandes nomes estão na nossa mira, né? E aí conversei com o Laerte, ele aceitou, né, esse desafio e aqui estamos. O Ramon tem 24 anos e é advogado. Ele veio conhecer um pouquinho da Ocupação Laerte e fala sobre suas impressões. Na minha opinião, são algumas tirinhas, alguns quadrinhos que ele fez e que, por exemplo, eu não tive acesso. Eu estava dando uma olhada, um de 87, principalmente da década de 70, 80, em que ele foi muito ativo, mas que, por exemplo, eu nasci nos anos 90 e eu acabei não tendo acesso a esses quadrinhos. É uma mostra para quem vier, venha com tempo, porque nós temos 2.100 obras da Laerte aqui. Nós temos lá no fundo um painel com exatas 900 tirinhas, né? E é um mundo, né? Essa foi uma pequena amostra da Ocupação Laerte. Vale muito a pena vir e conferir. Para maiores informações, acesse o site www.novo.itaucultural.org.br. Eu vou ficando por aqui, Tatiana Carvalho para o MAC Notícias. A mostra é gratuita e livre para todos os públicos que quiserem conhecer um pouco mais sobre essa figura tão peculiar que é a Laerte. O Holi Festival é um evento que atrai todos os anos milhares de pessoas ao Parque do Ibirapuera e já faz parte da agenda cultural do paulistano. O evento, que tem uma origem bem curiosa, vem de uma tradição indiana muito antiga, como conta a comentarista de cultura Isabela Quarteroni. O Holi Festival, ou Festival das Cores, que rolou recentemente no Parque do Ibirapuera, é a festa da moda que tem atraído fãs por todos os países em que passa. Criado na Índia, ele comemora a chegada da primavera e tem como principal característica o uso de pozinhos de várias cores que são dados aos participantes para atirarem para os lados, deixando todo mundo colorido. O que muitos não sabem é que historiadores contam que o Holi data de muitos séculos antes de Cristo, sendo muito importante para a cultura do país. Uma das lendas diz que um rei maléfico queria matar seu filho e ordenou que sua filha mais nova, chamada Hólica, que tinha o poder de não se queimar, entrasse em uma fogueira com seu irmão para queimá-lo. A missão não deu certo e Hólica foi quem acabou morrendo queimada e seu irmão manteve-se vivo, representando a vitória do bem sobre o mal. Pois é, por trás de toda essa explosão de cores e fotos descoladas para postar no Instagram, existe toda uma simbologia que celebra os deuses hindus e faz parte da história da Índia. Se você ficou curioso, se liga que o próximo que vai acontecer em São Paulo será no dia 30 de novembro, no Estádio do Comercial, em Ribeirão Preto. E no próximo bloco, saiba mais sobre a vida de um intercambista, Novo, Bar da Augusta e Red Bull Station. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já com mais MAC Notícias.
A decisão de fazer um intercâmbio deixa muita gente na insegurança e nada melhor do que ouvir a experiência de quem já fez para tirar as dúvidas. Confira a matéria de José Rubens Neto. Seja para conhecer uma cultura nova, passar por novas experiências ou simplesmente fugir um pouco da rotina de estudos, muitos jovens estudantes têm sido atraídos pelo intercâmbio. Conversaremos agora com alguns deles para saber tudo o que há em torno desse processo. Bom, no meu primeiro intercâmbio em 2010, quando eu fui para o Canadá, eu fiz através de uma agência bem simples. Na verdade é uma mulher que ela mesma conversa com a escola, ela só faz Canadá. E ela arranjou para mim uma família, uma host family, na qual eu morei. E diretamente o processo é bem menos burocrático que fazer com uma grande empresa de intercâmbio. E foi bem prático, não tinha também ninguém para ficar no meu pé lá, o que eu achei que foi uma das vantagens de fazer com ela. No meu segundo intercâmbio, que foi para a Espanha, eu fiz pela faculdade, pelo próprio Mackenzie, que conta com uma parte especializada em intercâmbio. Apesar de ser burocrático, você tem que correr atrás de muito documento por si mesma, fazer tradução disso, tradução daquilo. Vale a pena porque você gasta muito menos, só paga a passagem e hospedagem. Já o estudante Guilherme Mineiro acredita que o ponto mais pertinente de sua viagem de intercâmbio foi justamente a experiência adquirida. Bom, as experiências foram muito boas porque eu vivi um tempo sozinho e tive que aprender a me virar, lavar minha roupa e conhecer outras culturas, aprender a respeitar as outras pessoas de outros países. Foi muito legal, sim, pra mim, assim, eu voltei pra cá com outra cabeça, com outra mentalidade das coisas simples da vida. Já o estudante de engenharia Vitor Hugo conseguiu concretizar o seu processo de intercâmbio graças a uma bolsa concedida pelo programa Ciências Sem Fronteiras. Assim que a sua inscrição é homologada, e que você é escolhido em uma das faculdades, né, que é escolhida lá pelo país, você começa a receber a bolsa, né, sua bolsa é ativada do programa Ciências Sem Fronteiras e você ganha 870 euros por mês, você ganha 1.000 euros para comprar um notebook ou tablet. No caso você tem que comprovar que você comprou um notebook ou tablet mostrando a nota fiscal, você tem que escanear e mandar para eles por e-mail. E, enfim, todas as ajudas de custo possíveis você tem pelo programa Ciências Sem Fronteiras. Além de estudar, Vitor aproveitou sua estada na França para também praticar esportes radicais. Fui umas 4 ou 5 vezes para surfar, para fazer snowboard nas montanhas. E eu comprei uma GoPro e fiz uns vídeos e tal, fiz uma montagem, foi bem legal, assim. Às vezes a gente alugava carro, porque ficava 1h30 mais ou menos da cidade onde eu morava. Então a gente alugava um carro com a galera, ia todo mundo junto para as montanhas e ficava lá a tarde toda. A gente chegava de manhãzinha, 9 horas da manhã, e ficava até umas 5 da tarde quando a estação fechava. E é isso. Seja qual for o seu motivo, o intercâmbio só tem a acrescentar na vida do estudante. José Rubens, para o MAC Notícias. A Rua Augusta é muito conhecida por seus bares e sua vida noturna diversa. A reportagem de Bárbara Oberg vai mostrar um novo point que mistura seriados de televisão com bebidas temáticas. Friends, Breaking Bad, Big Bang Theory e Game of Thrones são algumas das séries que viraram febre mundial. O tema inspirou o empresário Marcos Ribeiro a criar um novo negócio. A gente começou pesquisando alguma ideia para inovar São Paulo. A gente achou que tem muitas coisas legais, mas ao mesmo tempo faltavam o que a mais. A gente passou por vários temas, sendo cinema, novela, automóveis, anos 50, mas a gente achou que tudo já tinha um representante. Novidade na Rua Augusta, o bar costuma reunir a clientela que acompanha as séries para assistir episódios importantes, como o season finale e inícios de temporada. Também conta com apresentações de teatro e música. Então a gente partiu para isso, fizemos uma pesquisa, fomos procurar o começo das séries, que era quando ainda passava no cinema, nos anos 40, 50, e aí a gente chegou a montar toda a ideia em volta do bar. A partir disso. Além disso, a gente também tem os corujões de séries antigas. Teve agora 20 anos de Friends, a gente fez um corujão com os melhores episódios que as pessoas votaram. A decoração é composta com cartazes de séries diferentes e TVs passando episódios. No cardápio, os drinks são inspirados nos seriados, como a releitura idêntica do famoso Cosmopolitan da Carrie, que chama Cosmo in the City, e o Crazy Man,
que leva conhaque e amaretto e faz uma homenagem ao seriado Mad Men. O bar vai funcionar em temporadas, então a cada temporada a gente vai renovar a decoração, renovar os drinks, renovar as comidas, manter os clássicos e partir com coisa nova. Você conhece o Red Bull Station? A repórter Júlia Carneiro mostra agora esse projeto de revitalização do centro de São Paulo que está servindo de espaço para diversos artistas. O Red Bull Station é um dos projetos de revitalização do centro, que está recebendo investimento de diversas empresas, e a Red Bull também quis ser uma delas. Localizado no coração do centro de São Paulo, o Red Bull Station é um espaço cultural que une arte e música e o melhor, de graça para qualquer um. Aqui você encontra auditórios para workshops e shows, ateliês para os artistas da residência trabalharem em suas execuções, estúdios de gravação de música para projetos independentes e o espaço principal no térreo, que, além de contar com uma cafeteria que oferece almoço de terça a sábado e outras comidinhas gourmet, abriga as exposições das obras feitas pelos artistas da casa. Guilherme Dias é responsável pela administração do espaço e pela execução dos eventos que o local recebe. Então, a Red Bull tem uma área de cultura dentro dela que é formada em 2 pilares, que é de música e outro de artes visuais. Com o tempo, a gente encontrou o prédio do Station, que era um prédio que estava abandonado, uma subestação de energia da Eletropaulo, da Riachuelo na época. E aí a gente acabou adquirindo o prédio e aí hoje a gente tem tanto um estúdio, que acontece gravações de parceiros nossos, quanto uma residência artística, que são 6 artistas selecionados por um edital, através de uma curadoria, e eles ficam durante 10 semanas produzindo as obras deles aqui. O espaço é totalmente aberto, qualquer pessoa pode vir assistir as palestras, workshops, tem Wi-Fi de graça, as pessoas às vezes fazem reuniões por aqui. Marcelo Guerreiro é estudante de música e também é cantor e guitarrista em sua banda. Ele costuma vir ao Red Bull Station para trabalhar nas suas composições e também ficar por dentro do que está em alta no mundo cultural. Eu acho muito legal esse negócio de misturar arte com música, eu trabalho com música, então toda vez que tem uma exposição nova, da galeria nova, eu tento vir sempre que eu tenho tempo para dar uma olhada no estúdio, saber o que está acontecendo. Eu acho muito legal a iniciativa da Red Bull de fazer esse negócio de misturar arte e música. O espaço tem um retrato do cenário urbano da capital como fonte de inspiração para os artistas que acolhe. Aberto ao público, ele funciona das 11 às 20 horas de terça a sexta e aos sábados das 11 às 19 horas. É muito fácil chegar aqui no Red Bull Station. Fica na Praça da Bandeira, ao lado do metrô Anhangabaú e do terminal de ônibus. E agora vamos falar do Ebola, uma doença que tem causado muito pânico no cenário mundial pelos danos que está causando e pelo fato de até o momento não ter cura. Fernando Amaral fala mais sobre esse assunto no comentário a seguir. Um novo surto epidêmico tem deixado toda a população mundial em estado de alerta. O vírus do Ebola se espalhou pelo oeste africano e já atingiu outros continentes. Desde a gripe suína em 2009, a Organização Mundial da Saúde, OMS, não declarava uma epidemia em estado de emergência internacional. Até outubro, já tinham sido detectados mais de 13 mil casos e quase 5 mil mortes. E levando em conta que a OMS afirmou que o número de casos deve ser muito maior do que o oficialmente reportado, é uma situação que traz sim preocupação. No Brasil, já tivemos 2 suspeitas da doença. A última foi em Foz do Iguaçu, com um homem que tinha febre e náuseas e dizia ter estado em Serra Leoa pouco antes. A outra, em Cascavel, também no Paraná, com um guineano que acabava de chegar no país e apresentava febre em um hospital da cidade. Ambos os casos foram descartados rapidamente, mas nada que diminua o receio que toma o mundo com esse novo surto. Espero que os avanços tecnológicos dentro da medicina atual possam nos livrar o mais rápido possível dessa peste negra contemporânea. Será? Em meio à crise hídrica que já atinge, além de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, convocou uma audiência para negociar a transposição do Rio Paraíba do Sul ao sistema Cantareira. A mediação será feita no próximo dia 20 no gabinete do próprio ministro em Brasília, com a presença dos governadores dos 3 estados atingidos.
O Mac Notícias vai ficando por aqui, mas antes acompanhe a crônica de Rodolfo Zavatti, Lucas Fernandes e Felipe Augusto sobre a crise hídrica em São Paulo. Tenha um bom dia. Obrigada pela companhia e até o próximo Mac Notícias. Meu avô, no sertão mineiro de Inhapim, nadou em represa com mais de 8 metros de volume de água no período mais seco do ano. Meu pai nadou no Rio Paraíba, em época que isso poderia naturalmente ser o lazer de uma criança do mesmo tempo dele. Porém, algo vem mudando de uns tempos para cá. Isso não é nenhuma novidade. O tempo passou. O que era novo um dia, hoje envelheceu. As gerações passaram e o que era sempre visto como uma ameaça em potencial no futuro, de nada valia. Justamente por estar no futuro e apenas amanhã teríamos de nos preocupar com isso. Falo mesmo da falta do nosso bem vital mais importante de nossa existência. O nosso combustível sagrado está se esgotando. A Cantareira nunca pediu tanto por água assim. O fim dos tempos está chegando. E já digo, na hora H, não fujam para as colinas. Escolham as cachoeiras e represas que restarem. Vocês estarão fazendo uma última escolha correta, depois de todos nós termos feito uma série de escolhas erradas.